Cara, eu acho vergonhoso, totalmente vergonhoso a posição dos políticos de Santa Maria, sabe? E dos nossos deputados, sabe? É assim, ó, bando de covarde, sabe? Pra mim, literalmente é isso, bando de covarde, sabe? Pessoas que não se impuseram, que não souberam falar, tipo, não, sabe, tomar as dores, não por partido, mas, tipo, são pessoas que faleceram lá, tem famílias envolvidas, tem mães, tem pais, tem irmãos, avós que estão sofrendo. Não, tipo, não faça tal coisa porque isso pode respingar em mim, sabe? Ou seja, todo mundo estava com o rabo preso, pra mim, sabe? Porque fulano, nós não tivemos uma oposição decente, entendeu? Não houve isso aqui. Entendeu? Então eu acho assim frustrante. O prefeito que era a pessoa, não, agora eu vou fazer uma sindicância em seguida, quero saber quem fez, quem não fez. Cadê? Ficou mais quietinho do que eu acho que é a coisa mais ridícula. Um absurdo, assim, é visível a corrupção que existe em Santa Maria, a forma como que eles se colocaram frente à tragédia. Totalmente, eles são omissos, eles estão o tempo inteiro articulando ações que eles permaneçam onde eles estão, de uma forma que eles estão intocáveis, assim. Então eu acho que é um absurdo que a gente vive, além da dor, né? Numa cidade como Santa Maria, que é uma cidade universitária que representa a vida, representa a juventude, e é uma cidade que mata seus jovens por uma política corrupta e omissa. Olha, para nós foi vergonhoso o trabalho prestado pelos nossos políticos. A partir dessa CPI que foi criada, essa CPI da vergonha que nós batizamos, porque ficou bem claro que essa CPI foi criada para proteger agentes públicos, não para apurar alguma responsabilidade referente à tragédia. E nós esperávamos mais da parte política após o término dessa CPI, que nós entramos com um processo de abertura de quebra de decoro contra os componentes da CPI, e a gente esperava que eles fossem punidos severamente em razão de fatos e gravações que apareceram comprometendo os membros dessa CPI. E mais uma vez a gente ficou decepcionado porque foi passado a mão por cima. A gente sabe que tudo que um político faz para o outro aqui, para tentar punir o outro aqui, ele vai pagar ali adiante. Então a gente tem certeza que isso foi mais um acordão vergonhoso na nossa política. Foi tanto que nós fomos desaforados perante a Câmara de Vereadores de Santa Maria, que foi uma grande vergonha aquela CPI. Foi algo que brincaram conosco, brincaram com os familiares. E ao mesmo tempo parecia que todos já sabiam que aquilo ali ia ser aquilo ali mesmo. Foi um autoprotecionismo desde o então. Todos estão amarrados um no outro. Como aconteceu também como acontece também com a questão política de Santa Maria. De tu ir para a Câmara de Vereadores para exigir que fosse aberta uma CPI, porque a Prefeitura Municipal não abriu uma sindicância, e sair gravações que vereadores confirmam a corrupção, dizendo que não pode dar em nada, e realmente a mídia não se voltar a nosso favor, e as coisas não ocorrerem como tem que ocorrer, e as coisas não darem em nada. Então aí tu já parte do que sim, eles se protegem, que sim, eles estão errados, e que sim, a sociedade tem que abrir o olho para isso e reivindicar os seus direitos, e ir para a rua e lutar por uma sociedade melhor. Porque Santa Maria não matou só a minha prima dentro de uma boate, tá matando todo dia jovens. Isso é só tu ligar a televisão que tu vê, e nada ocorre. Então eu acho que parte disso, sabe, essa minoria esmaga e permanece dessa forma. É prefeito se defendendo, são secretários que se protegem, os vereadores, o Ministério Público, os bombeiros, a gente não pode esquecer os bombeiros também. Então eu acho que o maior lixo que ocorreu no Brasil foi a tragédia da Boate assim, que está comprovando que ser brasileiro é isso, sabe, é eles matarem e não dá em nada, assim, que é isso que eles esperam, né? Mas se depender da gente, isso não vai ocorrer. De repente não tem havido uma corrupção, assim, aquela ativa ali que tu pegou e deu dinheiro, isso e aquilo, sabe? Mas houve aquele tapinha nas costas do meu amigo, vamos liberar para aquele outro ali, sabe? Esse tipo de favorecimento, assim, que eu acho que ocorreu aqui, sabe? E outra coisa que eu acho, e que eu acabei mergulhando em tudo isso aí, né? Que nós vivemos num coronelismo muito disfarçado aqui em Santa Maria, sabe?
Eu mexo nisso e eu acabo sempre vendo, cara, que esse tá ligado com aquele e que continua sempre aquele círculo ali, que eles acham que são donos da cidade, entendeu? E até então, há um ano atrás, eu não estava envolvida nisso. Eu trabalhava, ia pra minha casa, cuidava das minhas filhas e eu tinha uma vidinha pacata. E eu mergulhei dentro desse mundo da pior forma possível, entendeu? Então eu só vou sair dele na hora que eu achar, tipo, agora tá tudo meio que encaminhado. Nós tivemos um envolvimento bastante grande, querendo ou não, na política. Tudo se iniciou na nossa ocupação na Câmara de Vereadores, que não foi nada planejado. Nós apenas nos dirigimos à Câmara com o apoio dos estudantes, porque nós tínhamos reivindicações para fazer e nós queríamos que aquilo causasse um impacto maior, tivesse um peso maior. E nós, inclusive, quando na chegada desse grupo de pessoas na Câmara de Vereadores, foi praticamente barrada a nossa entrada, que as portas da Casa do Povo, no momento em que nós chegamos à frente, se fecharam para nós. E até eles ficaram meio, de uma certa forma, meio apavorados e perguntaram o que nós queríamos. Eu digo, olha, vocês sentem no lugar de vocês que o que nós queremos a gente vai falar agora. E que nós tínhamos ido lá para fazer reivindicações e foram feitas. Uma delas foi o pedido de exoneração do presidente, do procurador jurídico da Câmara, o senhor Robsonzinho, porque ele teve uma atitude bastante desastrosa contra as mães que foram protestar junto àquela CPI da vergonha, tomou partido da CPI, foi ofensivo para as mães. Então a gente não admite que uma pessoa que é paga com o nosso dinheiro faça esse tipo de afronta. Eles teriam que agradecer nós por todos os dias, por estarmos contribuindo com alguma coisa para pagar o salário que eles ganham. E nós pedimos também na época a extinção da CPI e uma reunião extraordinária para tratar sobre o possível aumento das passagens de transporte coletivo. E sendo que nós somos abandonados dentro da casa, aquilo aconteceu, aquela ocupação, por uma falha no percurso, porque nós fomos lá reivindicar e o presidente da casa saiu para buscar soluções, ficou acordado que ele viria no outro dia até as 10 horas da manhã e passou-se 5 longos dias e noites até que ele chegasse. Então, a partir daí a gente atraiu uma simpatia bastante negativa por parte de muitos vereadores e políticos. E dali a gente começou, e o pior é que eles tentaram reverter a situação como se nós estivéssemos fazendo uma política oposicionista em invasão à Câmara, por causa que havia simpatizantes. Então, uma pessoa que quer me ajudar, simpatiza com a minha ação no movimento, antes de perguntar a religião dela ou partido político, eu quero saber qual é a intenção dela. Então, como cidadão, eu não saio perguntando. Tem pessoas que eu conheço de vários partidos, mas a minha política, o meu partido, esse aqui, ó, é um coração partido. Esse é o partido que eu tenho orgulho de fazer parte, luto por ele e vou continuar lutando. O que nós ouvimos? Ou nós estamos sendo manipulados por partidos políticos, ou que nós estamos contra a administração do prefeito. Claro que estamos. E vamos permanecer contra uma administração que mata seus jovens e simplesmente vira as costas falando que nada ocorreu. Nós temos simpatizantes de vários partidos, mas isso é uma estratégia que o nosso prefeito está usando para tentar jogar a opinião pública contra nós. Porque a gente está sempre combatendo contra ele de uma forma ou outra. Então, ele, como não tem coisas concretas para jogar sobre a gente, acaba tentando nos atingir, tentando convencer a população que isso aí é uma atitude política da nossa parte, tentando nos comprometer, nos vincular a partidos políticos. Porque o simpatizante que quiser participar de uma manifestação do movimento Luta, a gente não vai perguntar para ele de que partido ele é. Pode ser até do partido do prefeito, como tem simpatizante, gente que trabalha para o próprio município que é grande simpatizante nosso. Só que a gente respeita. Não é por isso que a gente vai expor essa pessoa para mostrar para o prefeito que até as pessoas que
que ele acha que estão do lado dele, estão bastante insatisfeitas com o que ele apresentou até agora. A história do Brasil, que os percussores dessa democracia que nós vivemos foram os partidos políticos. Então, como que nós vamos virar as costas para a nossa história porque o prefeito da cidade quer usar isso contra? Para mim é indiferente o que ele fala em relação a isso, sabe? Então, eu acho que é uma maneira que tem de se defender, porque realmente ele não tem o que fazer, ele não tem argumentos para se defender, então ele fala isso. Tem pessoas que acreditam? Tem pessoas que acreditam, mas para mim, sinceramente, não importa, porque eu sei o que existe dentro de mim, eu sei o porquê que eu luto. Seguinte, eu sempre tive a ideia de que no momento que tu nasce, tu já nasce um ser político, no momento que tu chora, tu tá pedindo leite na mãe, tu tá, sabe? Então tu é um ser político, entendeu? No momento que eu expressei a minha opinião, eu sou política. Só que acontece que a maneira que ele tem de ofender o luto é luta, entendeu? Só que eu, Karina, não sou filiada a partido nenhum, o tio Flávio também não, a maioria dos pais também não, a gente entrou nisso porque a gente começou a puxar o fio da meada e acabou apontando lá no calcanhar dele, entendeu? Então, peraí, nós vamos cavocar o que tiver para cavocar. Nossos filhos morreram, então a gente vai procurar. Se ele quiser continuar jogando e falando isso, ele continue. Eu vou andar na minha rua, na rua da minha cidade, de cabeça erguida, porque eu sei que eu não devo nada para ninguém. Ao contrário, ele, que não sai da Casa Rosa direto do carro fugido. Porque não tem onde ele ande que não escuta desaforo de quem quer que seja. Entendeu? Então, é uma defesa dele, entendeu? É uma defesa desesperada dele, então é ele que fica com ela. Sabe, numa coisa sem fundamento dele, que nós estamos bem cientes que a gente não está fazendo partidarismo para ninguém, entendeu? Isso daí a gente é bem consciente disso. É visível quanto a gente incomodou eles, né? Tanto com gravações que conseguimos fazer, como que eu posso te dizer, ter a certeza que nós conseguimos assim, mostrar para as pessoas, né, que sim, eles existe essa corrupção, existe na nossa cidade, e a gente conseguir fazer isso, mostrar para a população que temos, de certa forma, chance de fazer alguma coisa, para nós é muito valioso, né? E eu acho que uma das coisas mais importantes que o movimento fez foi romper essa barreira entre lá estão os vereadores e aqui está a sociedade. Eu acho que a gente conseguiu romper isso, e isso demonstra que nós incomodamos eles pelas coisas que eles nos falavam, né? Que inventavam que nós éramos de partido político, que nós queríamos nos promover frente à tragédia, enfim, entre coisas como, por exemplo, um vereador nos olhou e disse que realmente fôssemos familiares, estaríamos em casa chorando e não vaiando eles ali dentro, porque eles não queriam abrir a comissão parlamentar de inquérito, né, em relação a KIS. Então, tudo isso aí, eu acho que a partir do momento que nós fizemos, que pela pressão popular, tanto do movimento, não digo só do movimento, mas, né, de toda a sociedade, para que isso ocorresse, isso incomodou bastante. Eles tiveram que abrir uma CPI, mesmo não de nada, eles foram obrigados a fazer isso. Enfim, a ocupação da Câmara, eu acho que foi um grande ganho que é uma das coisas que mais incomodou eles, assim, né, diretamente. Um vereador, eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele, com certeza, ele vai saber que é dele que eu estou falando, não tenho dificuldade nenhuma se tocar de citar o nome dele mais tarde. Ele disse que tem pais e pais que realmente estão sentindo a perda dos filhos e aqueles que querem só incomodar. E ele disse mais, ele disse que ele teve um sentimento de perda maior pelos alunos dele que alguns pais tiveram pelos seus filhos. E na mesma oportunidade ele teve a capacidade de dizer que tinha muita gente aqui fora tentando pegar o lugar deles lá na Câmara de Vereadores. Infelizmente, sim. A associação ela veio para resolver os problemas, mas tem gente que acha que não quer resolver os problemas. Tem gente que se proteciona, olha só seu umbigo e ela fica naquele mundinho, na sua casinha. Se tu mexer com ela, então tá ruim. Uma ostra, para fazer uma pérola bonita, ela precisa da areia, ela precisa da agitação. Aquele incômodo que dá na agitação
você forma uma pérola linda, com valor comercial incalculável. Assim é a vida do ser humano. Se nós não agitar, não fazer algo, não vai se tornar uma coisa bonita. E é esse protecionismo que muitas pessoas que hoje nos repudiam, que é uma grande vergonha fazer algo assim, sendo que nós estamos lutando pela vida do filho dele. Porque se hoje nós lutamos, não é mais pelo nosso filho que faleceu, mas sim pelos que ficaram e pelos filhos futuros que virão. Então essa pessoa que nos critica, ela deve olhar para trás e olhar para frente. Olhando para trás o que aconteceu e olhando para frente para dizer, puxa, poderá ser com o filho meu. Acho que essa é a grande questão. Então a gente sabe que tem muita gente que se sente incomodada, principalmente quando a gente manifesta contra alguma coisa que a gente vê errada. E temos exemplos recentes de empresários pressionando até um jornal de expressão da cidade, com que eles parassem de divulgar essas matérias, porque já era na hora de dar um basta. Inclusive, nós, além de termos perdido os nossos filhos nessa tragédia, aí, que foi uma vergonha, que nada de providência positiva foi tomada por parte das autoridades até agora, tem empresários que estavam nos culpando pelo faturamento que eles não alcançaram em meses anteriores. Esse empresário, com certeza, ele está com o filho, com a filha dele lá, tranquilo, em segurança. Agora eu faço uma pergunta para essa pessoa que nos culpa de não ter alcançado esse faturamento. Será que ele trocaria a vida de um filho dele ou de uma filha em troca desse faturamento que ele não teve por 2, 3 ou 4 meses? Essa é a grande pergunta que eu faço. Está incomodado quem tem culpa no cartório, sabe? Quem fez as coisas erradas, que deixou de fazer as coisas certas, não digo nem as coisas erradas, quem deixou de fazer seu trabalho, entendeu? Quem deixou de fazer o que era para fazer, sabe? Então eu acho que está incomodado, sim. Entendeu? Eu sempre fui do acordo de se tu não tem culpa, então tu não tem por que tu temer, né? Então essas pessoas que eu acho que têm culpa, elas têm medo de nós, sim, sabe? Tem medo da verdade, né? Então, como eu disse, não tem, sabe? Tu não tem mais medo de inimigo, tu não tem, sabe? Hoje em dia eu não tenho, pra mim não são inimigos, sabe? O que eu quero é que não se repita isso novamente, entendeu? Porque eu não aceito ter perdido a minha filha e daqui meia dúzia de dias outras mães vierem perder seus filhos do jeito que eu perdi a minha, sabe? Então esse aprendizado que sirva para Santa Maria e para os outros lugares, entendeu? Então essas pessoas quando não cumprem o que elas têm que fazer realmente, o trabalho que elas têm que fazer, pode sim causar dano a outras, entendeu? Na hora que estava a imprensa internacional, estava todo mundo batendo em cima, todo mundo queria noticiar, e teve uma época que nós nos sentimos um pouco abandonados. E agora, de um tempo para trás, a imprensa vem realmente voltando a fazer o papel que é dela, da imprensa, tirando a exceção de um jornal ou outro, aí, rádios, que a única coisa que falam da gente é coisa bastante negativa, inclusive nas rádios AM. Tem uma rádio aí que tem especialidade e achar ruim tudo que é aquilo que a gente fala. Então, espaço para os políticos, aqueles que se sentem perseguidos por nós, que na verdade não, a gente não julga uma perseguição. A gente está batendo em cima porque eles estão errados, estão fazendo as coisas erradas e a gente quer que o povo tome conhecimento. Então, a gente tem, aqueles políticos têm aqueles respaldos em certas rádios aí de arrear tudo que quer arrear de ruim sobre a gente, só que a gente dificilmente recebe um convite ou você tem uma oportunidade de tentar esclarecer para tentar reverter essa situação. Isso ainda está acontecendo em Santa Maria. A imprensa, de certa forma, agora, no tempo que tem divulgado bastante, né? E com exceção de um jornal aí que não vale nem a pena citar o nome, que a gente sabe que isso são grandes comprometimentos políticos e outras coisas mais, e aquele velho jeitinho brasileiro, ó, eu te ajudo aqui, eu te compro aqui, mas tu não pode, né? Então, isso é como acaba um monte de coisa no Brasil. Tu sempre de uma forma ou outra pessoa recebe um cala-boca, e só que, graças a Deus, isso aí não chega a nos prejudicar, porque, como diz o ditado, o diabo fecha uma porta, Deus abre várias janelas, e
A gente continua, a imprensa está agora colaborando bastante com a gente, tem divulgado aquilo que a gente tem colocado, com algumas exceções, mas agora a gente está, acho que a imprensa realmente se conscientizou que não deve haver beneficiar A ou B por ser uma autoridade, que a gente entende que de repente o pensamento de diretores ou do próprio setor jurídico dessas empresas aí de notícias, o grande receio é debater com esses órgãos grandes aí, né? Não, primeiro veio toda a imprensa de fora, né, que tipo, adorou tirar foto da gente abraçado nos caixão, sabe? A gente tava desesperado e eles aproveitaram isso da forma que eles quiseram, que eu odiei isso, né, mas na época eu tava tão desesperado que eu acho que nem vi nada, né. Tá, passado isso, a gente teve aquele comecinho que era tipo, os poucos que queriam se manifestar tinham, né, levavam, não, porque vocês estão indo pro lado político, não, porque vocês querem vingança, né? Foi lançado essa ideia na cidade que nós queríamos vingança. Depois, as coisas foram se acalmando e foram vendo quem é quem, e parece que realmente as coisas entraram meio que mostram hoje em dia os dois lados, entendeu? Mas isso aí foi, assim, o apoio que nós tivemos no começo foi muito da imprensa que não era aquela da grande, né, tipo os jornais da cidade que vai pra grande, essa aquela imprensa que ficava na internet, né, que esse era o nossos aliados, entendeu? E através deles que a imprensa dos jornais e tudo aqui de Santa Maria que foram, não, peraí, tem um outro lado, então peraí, vamos ver como é que é, sabe? Hoje eu acho que a gente tá mais tranquilo com os aqui de Santa Maria. Entendeu? A gente tá tranquilo, vamos esperar agora dia 27, de repente chega toda a cambada de novo aí e eles vão ouvir tudo que eles nem imaginam na cabeça deles de ouvir, eles vão ouvir. A imprensa, ela se torna necessária e se torna algo que é mesmo para ser divulgado em relação ao âmbito geral dos acontecidos. Porém, existe a imprensa que também ela é um pouco tendenciosa. Nós, inclusive, aqui em Santa Maria temos a imprensa tendenciosa. Eu acho que esse é um grande erro, porque eles também têm filhos e também sabem o que poderia ter acontecido. Então a gente fica naquela de, não aconteceu comigo, o problema é do outro. Não, bem pelo contrário, pode acontecer com aquele outro também. Eu acho que a pessoa tem que pensar melhor nisso aí. A imprensa ela tem um caráter fundamental, que é mostrar à sociedade os erros, mas não no tendencionismo e não no oportunismo. Mas ela tem que mostrar assim, eu acho que daqui para frente, bom, digamos assim, que até agora existia a mídia que era aquela mídia sensacionalista. Mas foi pouco, mas foi pouco. Mas isso não pode ter mais. Daqui para frente eu acho que não se pode recordar o passado, porque isso machuca. Mas olhar daqui para frente, seguir novos caminhos, que é o lema do nosso congresso. Novos caminhos, uma vida em transformação. Eu acho que é isso que a imprensa daqui para frente tem que bater. É a parte da prevenção, para que nunca mais uma tragédia igual a essa aconteça. É um novo caminho a ser seguido. Não a vida continua, a vida não continua. A vida é transformada. Não tem como continuar. É a mesma coisa que o dedo. Não tem esse dedo, como que vai continuar? Como tu vai fazer esse movimento? Não tem como fazer esse movimento. Então, isso não continua. Porém, tu vai ter que transformar para que esses outros dedos façam o teu trabalho. E assim com a falta de um filho. Aquele filho, para mim, ou a filha, no meu caso, representa muito. Ela era gerente da minha loja. Ela era minha filha. Eu não tenho mais aqui o amor dela. Eu não tenho mais o trabalho que ela fazia comigo. Então, eu estou tentando uma nova vida, sem ela estar presente.